Olá, eu sou Giovana Riato, editora executiva da Automotive Business e estou com Bruno de Oliveira, repórter. Bruno, tudo bom? Tudo bom, Giovana, como está? Muito bem. Bom, hoje a gente tem aqui uma missão de trazer um resumo do ABPlan, Planejamento Automotivo 2022. O ABPlan é um evento que nós promovemos online, que teve uma série de lives no dia 27 de abril, mas tem muito conteúdo ainda disponível na plataforma. Então, se você não acompanhou, fica o convite, antes de qualquer coisa, de se cadastrar em abplan22.com.br. É tudo gratuito e dá uma olhada em todos os conteúdos que a gente trouxe, né? Sim, um evento com bastante conteúdo e nós vamos tratá-los de cada ponto agora. Então, nós começamos falando da questão de mercado, né? De vendas, produção, exportações, que foi algo que a gente trouxe de forma muito presente no ABPlan. Nós tivemos lá a participação do Fernando Trujillo, que ele é consultor da S&P Global, e ele trouxe um panorama, né, de projeções, de expectativas, e ele falou muito da questão de como não só o Brasil, mas o mercado global passa por uma influência, de certa forma, negativa, né, um contexto aí de Covid, semicondutores, falta de semicondutores, né, quebras na cadeia de fornecimento. O que mais, Bruno? Você lembra que a gente pode citar aqui? O Fernando Trujillo, o nosso colega aqui é da casa, a gente já pode dizer que ele é um personagem aqui da casa, ajuda a gente bastante aqui com muita informação. Ele acabou trazendo um discurso que ninguém quer dar, né? Se a gente, por um lado, vê as montadoras sendo obrigadas a manter um discurso positivo, apesar de toda a situação que a gente já conhece aí envolvendo problemas logísticos, inflação e etc., o Trujillo ele se viu obrigado a passar para a gente a mensagem nua e crua, né? Que é basicamente isso, né? É um cenário ainda muito adverso, né, em termos logísticos, né, com perspectivas de equilíbrio, digamos assim, postergadas para 2023. Acho que isso acabou até sendo a tônica, né, do ABPlan, quando a gente falou com executivos de montadoras, né? Ninguém cravou para esse ano algum tipo de restabelecimento, né, da cadeia logística, da volta das entregas regulares, né, de semicondutores e outros componentes que também estão hoje em falta, né? E, enfim, ficou para 2023, né? Acho que isso acaba, de alguma forma, até sendo bom, porque dá um pouco de previsibilidade, né, para o setor e também para quem consome, né? É bom a gente olhar por esse lado também, porque quem comprou o carro e está esperando, agora tem uma data, né? Tipo assim, olha, talvez se eu queira comprar um carro em breve, eu vou deixar para o ano que vem, que é quando pode ter a possibilidade de uma entrega mais rápida do que acontece hoje, né? E eu acho que do que ele falou, das verdades que ele falou, né, dos números que ele trouxe, eu destacaria isso, né? Que é uma postergação de uma melhora do quadro de fornecimento de componentes que antes estava para 2022 e agora está em 2023. Sim, e em 2023 ainda a depender do cenário, né? Essa questão de guerra, de falta de matéria-prima para os semicondutores, tudo, há uma série de desafios ainda no horizonte. Ele falou também, nesse contexto, né? Ele trouxe a revisão das expectativas, das projeções para a produção de veículos, falando de veículos leves, ao redor do mundo em 2022. Então, eles esperam que sejam fabricados 80 milhões de veículos globalmente, que seria um crescimento de 4,5% na comparação com o ano passado, mas ainda é uma projeção mais de 2 milhões de veículos menor do que a expectativa anterior que eles tinham. E vale lembrar, né, que antes da pandemia a gente vinha numa toada de mais de 90 milhões de veículos produzidos ao redor do mundo. Então, é uma queda dura aí para a indústria. Se a gente pegar esse número aí, 2,3 milhões de veículos a menos que foram produzidos no planeta, é um mercado brasileiro, né? Exato. A gente lembra aí que a projeção da Anfávia para esse ano, apesar de tudo, é que possam ser produzidos até dezembro por aí, 2,3 milhões de veículos, né? Esse volume a menos no mercado global,
Eu acho que ele mantém ainda ativo aí no universo das montadoras, nessa parte de planejamento, né, que é o que tratou o ABPlan, de que ainda vai existir aquela pressão sobre o preço, né? Porque assim, se perde em produção, mas tem que se compensar de alguma forma a perda, né? Então, é possível que daqui para frente haja, né, a manutenção desse cenário dessa escalada dos preços, como tem acontecido até agora também. Exato, ele citou isso, né? Essa redução do acesso ao carro é um desafio global também. Trazendo um pouco aqui para o Brasil, os principais obstáculos que o Trujillo mencionou durante o ABPlan, que deve entrar no planejamento das empresas, é essa tendência de pressão inflacionária, alta dos juros para combater a inflação, com isso, um aumento do custo do crédito, né, do custo do empréstimo do dinheiro e uma restrição do acesso ao crédito. Então, isso dificulta muito a compra do carro e aumento do preço do carro. Então, de fato, é um cenário muito desafiador. O Trujillo também trouxe uma outra verdade aí, como você disse, Bruno, que às vezes as montadoras não gostam de mencionar, que é essa questão da redução do IPI não ter feito efeito, né? Sim, ele mencionou isso, que é uma coisa que o Filosa, né, presidente da Stellantis, tinha falado lá no começo, quando o governo apresentou essa medida de reduzir o IPI para que isso tivesse alguma influência no preço final dos veículos, né? E segundo o Trujillo, né, acabou não acontecendo como se esperava, né? Na prática, se traduziu pouco em redução essa medida do governo, e é algo que a gente está vendo aí, né? A gente viu muito outros executivos, eu lembro que outros mencionaram isso também durante o evento, de que o IPI ele apareceu como uma promessa, mas que acabou não se concretizando em redução de preço. Exato, pelo menos por enquanto, né? Por enquanto, né? E aí... E vamos ver. De repente, e vale dizer que, no fim das contas, a indústria, né, os veículos leves, automóveis, tiveram redução de 25%, um desconto de 25% na alíquota do IPI, mas isso, traduzindo para o preço, as montadoras que repassaram é uma redução no preço do carro de até 4% que teve no mercado. Então, ainda é muito pouco, né, para o valor alto que o veículo está, na hora de fazer o financiamento, isso se dilui de uma forma muito extensa. Né? E sem contar esses outros fatores que o Trujillo ele citou, né? Se você pega inflação, alta de juros e tudo isso junto no mesmo balaio acaba restringindo o acesso ao crédito. E também tem um outro ponto, que é a corrosão do poder de compra do brasileiro, né? Enfim, a renda não está conseguindo acompanhar tudo isso. Então fica muito difícil mesmo que se haja um fomento, né, à compra dos veículos só por meio do IPI, né? Existem outras questões e, como ele colocou muito bem lá no evento, é algo que ainda preocupa e deve, enfim, manter o alerta aceso aí das montadoras ao longo do ano e principalmente no segundo semestre, né? Sim, exato. Um número que surgiu no evento que também foi bem interessante, que não foi o Trujillo que trouxe, é um número da LMC Automotive, que você até destacou numa matéria que 107 mil veículos deixaram de ser fabricados no Brasil esse ano por causa de semicondutores, né? Ah, sim, sem dúvida. É um número importante. Se na produção global houve uma baixa de 2,3 milhões, no Brasil, de janeiro até o finalzinho de abril, né, como o pessoal da LMC passou, deixaram de ser fabricados 107 mil veículos, né? O que é algo que acaba, de certa forma, exercendo pressão também na montadora, né? Você deixou de vender um contingente importante, praticamente um mês de vendas, digamos assim, né? Se a gente pegar o ritmo, né, de vendas que o mercado brasileiro vem apresentando, 107 mil está por volta de uma venda mensal, né? Então, um mês a menos, cara, eu acho que é algo que aumenta ainda mais a pressão em custo operacional das montadoras, né? E, assim, coloca em xeque muito das estratégias que foram traçadas até agora, né? Exato. Que, principalmente a questão do preço, né? Bom, já se aumentou o preço, qual que é o próximo passo, né? E geralmente são passos que não são tão populares assim, né? Enfim, né? São dolorosos. O consumidor, né? já está se vendo preocupado, né? Com relação a, se eu quiser
desejar comprar um veículo zero, eu tenho que desembolsar muito mais do que anos atrás, né? Qual que vai ser o próximo passo da montadora para atrair esse cara, né? Então, para atrair, não, na verdade não atrair, né? Na verdade, para manter as coisas funcionando, né? Sim. Porque você deixa de vender, você acaba tendo impacto de receita, né? E esse dinheiro tem que ser compensado de algum outro lugar. Matriz, a gente sabe que já não está mandando tanto dinheiro assim quanto antigamente, né? Porque tem os problemas deles para resolver nos seus mercados de origem, né? Então, é isso. E pensando em planejamento, que é o tema do evento, essa questão toda, esses 107 mil veículos a menos, essa questão dos semicondutores tão persistente, é muito importante, porque se a gente olhar para o fim de 2021, a expectativa é que a essa altura a questão dos semicondutores ia estar começando a entrar numa normalidade, né? E a gente, fica claro que não é esse o caminho por enquanto. Bom, mas gostaria que você falasse um pouco de pesados, Bruno. Você mediou aí um painel para discutir o cenário de caminhões e ônibus. Qual que é a expectativa do segmento? Sim, eu falei com o Walter Barbosa, né, que é o diretor de vendas de ônibus da Mercedes-Benz. Falei também com o Alex Nucci, que é o par dele, só que no setor de caminhões lá na Scania, né? E como eu coloquei na matéria, são dois universos bem diferentes, né? Na verdade, são dois segmentos que estão vindo de realidades diferentes. No caso dos caminhões, né, ao longo da pandemia, as vendas de veículos elas cresceram. É uma coisa até engraçada a gente ver, né? Que é o inverso de todo o mercado, né? Enquanto a gente vê ao longo da pandemia os volumes de veículos leves caindo, os de caminhões cresceram porque o agronegócio, que é o principal cliente, né, dos caminhões aqui no país, ele não deixou de produzir, não deixou de escoar a produção, etc. Então, as demandas foram mantidas, né? E isso acabou fomentando, na verdade, acabou movimentando, né, as fábricas que, independente das paradas que tiveram, conseguiram produzir, entregar, e isso acabou sustentando um pouco o setor, né? Do outro lado, o lado de ônibus, é um segmento que foi muito afetado pela pandemia, porque o tráfego de pessoas foi limitado em vários momentos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o segmento de ônibus urbano, né? Quantas pessoas que continuaram indo ao trabalho de ônibus, etc. A gente viveu tudo isso, e é claro que o frotista, né, o dono dos ônibus, acabou não realizando compras ou postergando a compra de ônibus novos para outros momentos, né? Então, isso naquele momento foram vendas perdidas, né? Se a gente pegar também no segmento rodoviário, né, que é muito fomentado aí pelas demandas do turismo, aconteceu a mesma coisa. As pessoas deixaram de viajar, isso impactou nos transportadores, nos operadores de transporte, que acabou, como consequência, também influenciando nas vendas de ônibus rodoviários novos, né? Só que daí, corta 2022, etc., né? Novas perspectivas e tal. O que eles me passaram é que para esse ano já mostra, eles já podem, digamos, compartilhar de algo em comum, que é a expectativa de vender mais, né? Em caminhões segue a perspectiva de mais vendas por causa das demandas do agronegócio, safra recorde, etc. E do lado do ônibus, que estava mais afetado, os primeiros reflexos da vacinação, né? Acho que chegaram a mencionar que 85% da população brasileira está vacinada com, no mínimo, 2 doses, né? Então isso fez com que o brasileiro voltasse a circular por aí, e isso tem um reflexo direto no mercado de ônibus, porque anima os frotistas, né? Bom, se tem mais passageiro, então acho que agora é o momento de renovar a minha frota, né? É uma coisa importante, né? Então, acho que a gente pode seguir para o próximo tema. Seguimos. Bom, agora olhando um pouco mais para a mobilidade e logística, né? Nós tivemos um painel muito focado em mobilidade, que acabou se direcionando para a eletrificação, e uma discussão bem interessante sobre esse futuro, a evolução da logística. E no painel de eletrificação foi interessante que a gente juntou numa mesa a 99, que é de compartilhamento de corridas e tudo mais, a Great Wall, que é uma montadora que vem chegando aí com foco em carros eletrificados. Inclusive é tema de um dos nossos episódios do Radar, quem quiser acompanhar ainda está lá no nosso site. Exato, estão todos convidados.
E a Audi, que tem um programa, tem uma abordagem de eletrificação, mas olhando para a mobilidade, um programa de assinatura de veículos de luxo e tudo mais. Então foi uma discussão interessante, e aí o extrato que ficou foi muito da necessidade de acelerar a colaboração para acelerar resultados, né? Porque... Que na prática seria o quê, Giovana? Exato. É uma boa questão. Na prática seria, por exemplo, todo mundo precisa que a infraestrutura de abastecimento evolua, que soluções de reciclagem de bateria evoluam. E, no fundo, não dá para ficar no seu cercadinho, né? Eu vou fazer aqui só para minha empresa, porque... o resultado, se essa construção for compartilhada, o resultado também vai ser, né? Então, tendo uma infraestrutura boa de recarga, melhora para todo mundo. E aí, a 99 falou muito de uma iniciativa que é a Aliança pela Mobilidade Sustentável, que é uma iniciativa que a 99 começou, mas tem uma série de empresas, inclusive fabricantes de veículos, tem a Caoa Chery. E o propósito é eles pretendem instalar milhares de postos de recarga, pensar em soluções para dar o acesso ao motorista do aplicativo, para que ele tenha acesso ao carro elétrico, porque, segundo a 99, pelos testes que eles têm feito, é um uso perfeito do carro elétrico, que é esse uso urbano, anda e para, que o motorista é muito sensível ao preço do combustível, então, tendo a opção de recarga elétrica, ele tem um ganho muito melhor, uma rentabilidade muito melhor. E, enfim, seria um uso muito adequado e reduziria a emissão de poluentes na cidade. Então, essa discussão, eles falaram muito da necessidade de avançar com projetos similares em outras frentes. É legal porque se a gente pegar o tamanho da frota circulante 99, pelo menos aqui em São Paulo, ela é muito grande, né? Então, não sei se chegaram a fazer esse cálculo, mas deve ser uma redução de emissões de CO2 e outras partículas, né, interessante, né? A gente pegar todo mundo que trabalha com algum tipo de serviço de mobilidade, por exemplo, no caso da 99, que é no transporte de pessoas e até de cargas, né? E, por exemplo, dos motoboys, né? Imagina, que no caso de motocicletas já é um pouco mais complicado, mas no caso dos automóveis, né, que são utilizados pelos motoristas 99, seria um impacto importante, ao meu ver, de redução de CO2, né? A gente tem que ver como é que eles vão ter o acesso a esses veículos elétricos, né? Sim, esse é um desafio, né? Por isso que a 99 está tão em busca de parcerias e tudo mais, talvez por um modelo de assinatura para o motorista, ou uma condição especial de venda e tudo mais. Mas foi interessante que até o Oswaldo Ramos, que é o chefe de operações, o diretor de operações da Great Wall, e participou desse debate, e foi muito interessante a posição dele na conversa, porque ainda a Great Wall anunciou que vai vir para o Brasil, que vai produzir veículos, mas não falou muito de se vai oferecer serviços de assinatura, que tipo de soluções além da venda. E ele falou que, de fato, a assinatura pode ser uma possibilidade do carro elétrico quebrar barreiras, né? Ah, sem dúvida. Até mesmo porque o carro elétrico, ainda que ele venha a ser produzido aqui no Brasil, no caso da Great Wall, né, é um veículo que tem um ticket alto, né? Então, eventualmente, para se popularizar um veículo, né, estamos falando aí de R$200 mil para cima, né? Embora o Renault Kwid seja um pouquinho elétrico, né, seja um pouco mais barato, mas a média é R$200 mil para cima, né? Então, seria uma forma de tornar acessível, né, para quem eventualmente gostaria de ter essa experiência, né? Você, no lugar de ter a propriedade de um veículo que custa esse valor, você pagar ele como se fosse um serviço, né? Sim. Você, se tivesse que fazer uma corrida, Giovana, pelo 99, e tivesse a opção de escolher entre pegar uma carona com um veículo elétrico ou uma combustão, qual você escolheria? Nossa, dependendo do preço, né? Mas assim, se o preço fosse amigo, se fosse próximo, com certeza eu acho que o elétrico tem um apelo até pela experiência de andar em um elétrico, né? Sim, sem dúvida. O veículo elétrico, ele, além de ser eco-friendly, ele tem que ser consumer-friendly também, né? Porque se for muito caro, né? Exato. Não, super interessante. E em relação a essa questão das assinaturas, o Oswaldo falou muito disso, né? Que você elimina os grandes receios de comprar um carro elétrico, que é
o alto investimento, o que eu vou fazer se a bateria pifar, acabou com o meu carro, né? O que eu faço? Como é a manutenção e tudo mais, todos esses receios que o consumidor pode vir a ter, na assinatura você elimina. Então, fora questões da própria propriedade, né? Se a gente pegar a bateria como um componente que representa quase que 80% do valor total do carro, e acontecer algo com essa bateria, o que você vai fazer com o chassi, né? Com o resto, exato. Né? Talvez não tenha tanta revenda, né? Acho que a grande discussão hoje em dia, além da própria tecnologia, né, do powertrain elétrico, são essas questões do cotidiano do consumidor, né? Como é que o cara vai se sentir atraído a comprar um carro, sendo que ainda não se sabe o que vai fazer com a bateria assim que ela perder sua vida útil ou acontecer algum problema, né? Sim, talvez a questão da previsibilidade aí que você falou em relação às empresas, mas também serve para o consumidor, né? Ter uma previsão de quanto tempo exatamente, qual o destino daquilo e tudo mais. Mas passando para o tema logística também, que no fundo a gente juntou aqui nesse vídeo justamente porque a logística também se direcionou para a eletrificação. Então, a gente recebeu nessa discussão de logística Volkswagen Caminhões e Ônibus, Mercedes-Benz Cars and Vans e a Speedbird, que é um case muito legal, uma empresa que tem uma proposta super interessante de ter drones de entregas. Então, são drones autônomos, que não são guiados lá por aquele controle remoto, ele tem uma rota de fato autônoma, tem um monitoramento remoto e tudo mais, para fazer entregas. E eles já estão rodando um projeto em Aracaju. Aracaju, é onde meu pai nasceu, inclusive. Oh, que legal. Vale visitar para ver como está essa história dos drones. Vou aproveitar. Pessoal, estou chegando, hein? E aí, os drones fazem a entrega entre um shopping center e um centro de distribuição, né? Faz um pouco dessa logística. E, no fundo, foi curioso e interessante notar como pode ser revolucionário, porque o drone sempre precisa, eles também têm uma parceria com a Mercedes-Benz Vans, então ele precisa de uma base, né? Ele não faz um longo trajeto, ele tem limitações de peso, de repente, né? Pelo que a gente discutiu lá, até 8 quilos, pelo que eles estão testando nesse momento, podem ser levados. Mas o executivo da Speedbird falou com muita clareza que é uma solução que serve para tudo. Então, para alimento, para entrega, delivery de comida, para soluções médicas que precisam de uma urgência, para entregas mais cotidianas aí que a gente pede, de repente, essa questão, Mercado Livre, coisas que você pede de lojas e tudo mais. Então, o céu é o limite, literalmente, nesse caso, né? E eles estão estudando, mas já é uma realidade. Acho que o interessante foi ver isso, que com conectividade e com essa cadeia, tendo uma base operacional, seja uma van, seja um caminhão, tal, é uma rede que vai ganhando mais força, essa operação logística. Sim, o que eu acho curioso é que nós vemos em um tempo onde o desenvolvimento de novas tecnologias ele acaba sendo menor do que o tempo que se demora para descobrir como construir um serviço que usa esse tipo de tecnologia, né? Aproveitando esse painel, né, que teve também a participação do pessoal da Volkswagen Caminhões e Ônibus, é uma empresa que eles são os pioneiros de caminhão elétrico aqui no país, né? Se a gente pegar como exemplo o e-Delivery, que é o primeiro modelo de veículo leve produzido no Brasil que usa um powertrain elétrico, né? E a grande discussão lá em Resende, onde eles mantêm a fábrica, é como é que a gente vai tornar isso comercialmente viável para os frotistas, né? Então se fala muito, ainda não é confirmado, que existe a possibilidade da montadora ter a propriedade da bateria, ela te dá o caminhão para você poder utilizar numa rota estabelecida lá na sua operação e você paga pela recarga da bateria. Então, assim, isso seria uma forma de mitigar, por exemplo, aquela coisa que a gente falou um pouco agora atrás a respeito do custo da bateria, né? Será que o frotista compraria uma frota inteira de caminhão em um monte de bateria, que tem um monte de incerteza, etc. Então a tecnologia está aí, mas ainda se discute como viabilizar isso comercialmente. No caso aí do pessoal da Speedbird, tem a questão também da regulamentação, né, do voo do drone, né?
Acho que talvez não tenha lei que estabeleça limites e velocidades e altitudes, tem toda a questão de topografia dos grandes centros urbanos. Se cai uma caixa de um drone e acerta alguém, quem é responsável? Então, são dois opostos, mas o que eu acho que é curioso, até mencionei aqui, pedi o destaque, é de como que a tecnologia ela avança mais rápido do que a construção, o desenho do serviço, né? Sim, com certeza. Excelente ponto. E vale ver a discussão completa que está disponível no site sobre essa questão logística, para vocês pegarem aí todas as nuances, vocês que estão nos assistindo. Bom, seguimos, né? Seguimos. O nosso próximo tema é o Rota 2030. A gente recebeu o Paulo Cardamone, que é consultor e super especialista e consultor do governo no desenho dessa legislação. E também recebemos um secretário do governo que trouxe aí algumas informações. Agora que a gente está nesse momento justamente de encerrar a primeira fase do Rota 2030 e começar em 2023 uma segunda etapa. Bruno, você que mediou esse debate, como foi? O que você traz para a gente? Vamos lá. Na conversa que nós tivemos durante a Beplan, nesse painel, a gente fez um balanço, né, do que foi o Rota 2030. Tem gente que fala 2030, 2030, vou usar os dois termos aqui para agradar os públicos, né? Mas a gente conversou sobre o balanço, né, desses primeiros anos aí dessa política industrial que se tornou lei. Tem mais ou menos aí uns 3 anos, né? 3 anos mais ou menos, né? E nessa primeira fase, o que o Thomas, né, que é o representante do Ministério da Economia, e o Paulo Cardamone falaram é que o balanço foi positivo, né? As montadoras se cadastraram em projetos de pesquisa e desenvolvimento, que é um dos pilares do Rota 2030, né? Teve também a questão de se criar toda uma oferta de veículos que pudessem emitir menos partículas, né, na atmosfera, que também era outro pilar do Rota 2030, né? E que agora para a próxima fase, apesar novamente, todas as incertezas, né, que a indústria automotiva aí tem no seu horizonte, né? O que é esperado é que o plano siga como está escrito, né? Que agora se passe para outros patamares aí, envolvendo, por exemplo, a questão das emissões também, que é uma coisa que essa próxima fase bate muito também. E até eles falaram, né, de um número interessante que pelo menos 36 milhões de reais, né, em combustível deixaram de ser usados, né? Como um resultado da primeira fase, né, um dos resultados que eles apontaram durante o painel foi de que nesse primeiro momento da política industrial houve uma economia de 36 milhões de reais em combustíveis que deixaram de ser utilizados, né, que daria mais ou menos 35 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, né? Então eles consideram isso um dado relevante e a partir disso consideram também que o Rota 2030 está seguindo o seu passo, está seguindo o seu rumo, né? Uma coisa que preocupa, que foi falado, tem mais a ver com a questão política, né? De que, bom, vivemos um ano eleitoral e de certa forma ninguém tem garantias de que o próximo governo ou a próxima equipe econômica que seja mantenha o programa, né, de acordo com o que foi estabelecido, ou se serão promovidas mudanças, etc., né? Uma coisa que o Paulo também falou que é interessante é que o Rota ele não pode ser uma política engessada, né? Ela tem que ser uma política que se molde com a realidade do país. Se a gente considerar que foi um texto escrito antes da pandemia, né? Agora, com a pandemia, ele deveria passar por algum tipo de reciclagem, né? Se é que a gente pode usar esse termo, né? Mais adequando à realidade das empresas, né? Tem uma série de obrigações, por exemplo, de prazo, envolvendo a adoção de Euro 6, por exemplo, também o Proconv P8, no caso do P7, no caso P8, na verdade, né? No caso dos veículos leves, né? E que tem toda aí uma conversa aí para se reduzir, na verdade, para postergar os prazos, né? Porque nem todo mundo conseguiu manter o desenvolvimento desses motores ao longo da pandemia, né? Houve atrasos nos projetos, então existe essa conversa para que se mude isso no Rota, né? Mas, a princípio, o governo está irredutível sobre isso. Sim, vamos acompanhar, né? Tem uma série de equipamentos de segurança. Sim, também. Etiquetagem, né? Etiquetagem veicular. Tudo isso é custo para as empresas, é tempo de desenvolvimento. A gente vai acompanhando, então. Vamos como lá. Fica. A ver. Bom, um
tema essencial, falando de planejamento, é ESG, essa questão de meio ambiente, sustentabilidade e governança, que entrou de vez para a agenda das empresas, né? Nós, sentindo muito essa demanda do setor automotivo, nós trouxemos aí um debate sobre isso, sobre como planejar e como tangibilizar um pouco essa pauta que às vezes fica... parece uma questão mais filosófica, mais opcional para as empresas. E, no fundo, não é, né? Isso é uma agenda de negócio, é uma agenda estratégica. Então, nós recebemos a Viviane Mansi, que cuida de sustentabilidade na Toyota, e a Marina Viles, que é responsável, é vice-presidente, e uma das áreas é sustentabilidade, e também acaba de assumir a vice-presidência da Anfávia. Primeira mulher, diga-se de passagem. Exato. Também aí o indicador ESG melhorando na Anfávia, né, gente? Que diversidade é um dos aspectos de ESG. E aí foi curioso, porque a Viviane fez muita questão de falar dessa necessidade de deixar de olhar ESG como um aspecto, como a gente talvez abordava a sustentabilidade lá atrás, né? Que está muito atrelado à imagem da empresa. Então, que legal, uma iniciativa sustentável. E pensar que, de fato, isso precisa gerar benefício para a empresa, para a cadeia de valor e para a sociedade. Então, iniciativas desenvolvidas, no caso da cadeia do setor automotivo, com fornecedores, com concessionárias, que gerem, de fato, um impacto positivo mensurável na sociedade, ou, falando de sustentabilidade, em redução de emissões, redução de lixo, enfim, ou pensando em comunidades, né? Tudo isso é importante. E a Marina enfatizou um aspecto que acho que é bastante essencial nessas pautas, que enquanto a liderança da organização não se engaje, vê a importância desse tema como algo de negócios, algo estratégico, é difícil isso caminhar. Então, nós vemos aí o setor automotivo, muitas empresas, principalmente pequenas e médias, tendo dificuldade com essa pauta, de acompanhar, de entender, de endereçar. E acho que o primeiro desafio interno é, no fundo, esse convencimento da liderança. O board da empresa ou a diretoria olhar para isso como algo que precisa estar na agenda, ainda que não seja uma grande organização do setor. Sim, o que me chamou a atenção no que a Viviane falou ao longo da apresentação dela foi de que existe a necessidade de ser uma coisa que parta das montadoras para toda a cadeia, né? Não adianta só a montadora ter uma agenda ESG e não adianta só a montadora concentrar os esforços nisso, né? Isso tem que ser replicado para a cadeia de fornecedores até a última empresa na ponta, né? E uma coisa que ela falou que é legal também é de que isso também é responsabilidade da montadora. Não dá para a montadora, como cliente, sentar no sofá e falar, bom, vocês que decidam o que vocês querem, é isso que é exigido hoje no mercado, né? Não, pelo tamanho das montadoras, né, e o poder de influência que elas têm nos seus fornecedores, seria conveniente, né, seria bom, na visão da Viviane, de que a montadora assumisse esse papel de protagonista de também levar essas questões do ESG para as empresas que pertencem à sua cadeia de fornecedores. Sim, com certeza. É bem interessante porque, no fundo, é uma mudança de visão expressiva, né? Eu lembro, há alguns anos, eu fui cobrir uma pauta sobre sustentabilidade em uma empresa, tal. E o porta-voz da empresa falou exatamente isso para mim. Falou, olha, aqui dentro a gente faz tudo certinho. O que tem de errado de uso do produto, uso do carro ou fornecedor, isso é fora. Porque o problema dentro... é o famoso da portaria para fora, né? As empresas, eles costumam recorrer a esse ditado quando chegam nesses momentos, né? Exato. De certa forma, é um pouco de verdade também. Mas se a gente for voltar naquilo que a Viviane falou, que eu achei que é interessante... pelo tamanho das empresas, eles também têm que ser protagonistas nisso também, né? Exato. Até porque quando a gente olha para a cadeia de valor, temos muitos fornecedores que têm bem menos recursos, né? Sem dúvida. Faz todo sentido essa visão de assumir parte dessa responsabilidade. E tem outra coisa também, a partir do momento que a montadora exerce esse tipo de influência no seu fornecedor, isso gera resultado no produto que ela mesma consome, né? Sim. E, na verdade, o produto que ela vende, né? Acho que o termo seria esse, né? No componente que ela consome, e aquilo
no produto que ela vende para o mercado, né? Exato, agrega valor, esse valor de respeito, de governança, de sustentabilidade ao produto. O ESG tem que ser do poço à roda. Exatamente. Muito bom, Bruno. Acho que passamos pelos principais temas do evento, né? Passamos pelos principais temas, mais uma vez reforçando, quem quiser aprofundar um pouco mais nesses assuntos, o conteúdo está disponível, né? No site da ABPlan. Você poderia repetir, por favor? É abplan22.com.br. Pessoal, acessem lá. Um breve cadastro, já tem acesso a todo o conteúdo, tudo gratuito. E vale dizer, a gente tem algo muito especial no ABPlan, que não está aqui no nosso resumo, porque a gente teve um momento do evento dedicado a isso, e tem lá um relatório que é da pesquisa Cenários para a indústria automobilística, que toda a audiência do ABPlan teve acesso em primeira mão. A gente está produzindo um especial para o nosso portal, vamos divulgar essa pesquisa massivamente daqui para frente, mas se você quiser saber antes, acessa lá no ABPlan, que tem o relatório completo. É isso, pessoal, e vamos ficando por aqui, né, Giovana? É isso aí, até a próxima. Um abraço, até mais.